O último levantamento da Paraná Pesquisas aponta que a administração do presidente Lula é aprovada por 38,1% dos paulistas e desaprovada por 58,2%. Não sabe ou não opinou soma 3,7%. Questionado sobre como avaliam a gestão do petista, 11,6% dizem ser ótima, 16,5% acreditam ser boa, 22% enxergam como regular. Para 8,5% é ruim e péssima para 40,2% dos ouvidos. 1,3% não sabe ou não opinou. Foram ouvidos 1.680 eleitores de 85 cidades do estado de São Paulo entre os dias 21 e 24 de agosto de 2025. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,4 pontos percentuais. Vamos analisar aqui os dados com os nossos comentaristas. Túlio, vou começar por você agora. Bem, a pesquisa mostra uma alta desaprovação aí do governo Lula, né, no estado. Os números indicam, de certa forma, uma disputa acirrada, tendo até comparativo com outras pesquisas lançadas nas últimas semanas, inclusive. O que esse número de desaprovação reflete e mostra para o desafio que Lula terá em 2026, se de fato quiser se reeleger, né? Acho que a gente está com um problema no áudio do Túlio. Vai ligar, para que a gente possa ouvir direitinho a análise do Túlio. Enquanto isso, Beraldo, se você quiser já trazer a sua análise para a gente aqui, enquanto o Túlio arruma o áudio dele. Soraya, São Paulo é um estado extremamente importante, não apenas porque é a principal economia do Brasil. O governo de São Paulo, o estado de São Paulo, representa aí o principal orçamento depois do orçamento da União, mas é, sobretudo, o berço do Partido dos Trabalhadores e o berço de Luiz Inácio Lula da Silva, que apesar de não ter nascido em São Paulo, mas fez em São Paulo toda a sua vida política. Portanto, essa pesquisa indica que o PT terá uma situação muito delicada no próximo ano. E isso favorece o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque talvez ele seja a figura que poderia ter maior competitividade para disputar, em nome da esquerda, o governo de São Paulo. Isso num cenário em que Tarcísio de Freitas, que se consolidou como uma figura bem vista no estado de São Paulo, se ele efetivamente disputar a presidência da República ao invés da reeleição. Olhando para o cenário nacional, ou seja, para a disputa da presidência da República no ano que vem, também é uma péssima notícia para Lula, porque Lula, não tendo São Paulo, ele fica cada vez mais refém dos estados mais pobres do Brasil, porque nesses estados ele consegue criar políticas assistencialistas, populistas, que vão criando e fortalecendo e consolidando a dependência dos eleitores no Estado brasileiro. Então, programas como o Pé de Meia, programas que, com esses nomes bonitinhos e simpáticos, vão ensinando a população a viver de esmola governamental, vai tendo este efeito. É uma esmola do governo federal, é o dinheiro das emendas parlamentares e, com isso, o eleitor vai sendo manipulado. A gente precisa ter uma revolução no Brasil do ponto de vista da educação para que as pessoas consigam entender a importância do seu voto e como elas não podem vender o voto, que virou uma prática ainda mais corriqueira no Brasil nas últimas eleições, mas também entender os efeitos que a sua escolha tem em cima do país. Túlio Nassa, qual é a tua visão, a tua avaliação? Essa pesquisa feita em São Paulo, ela traz uma desaprovação maior do que em nível nacional da própria Paraná. Nível nacional, 53% de desaprovação, em São Paulo, 58%. O que é que isso diz, Túlio? Olha, Nonato, isso diz o que é o Brasil de verdade, né? O que são os efeitos da economia, os efeitos de um governo que não tem responsabilidade fiscal, que aumenta cada vez mais a carga tributária, recorde de arrecadação atrás de recorde de arrecadação, junto com recorde de despesa pública. Então, o Brasil de verdade, aquele em que o cidadão sente a inflação no dia a dia,
ele leva, obviamente, a um baixo índice de aprovação do governo, ainda mais em estados em que essas pautas são mais visadas, são mais valorizadas. Então, esse índice liga um alerta grande para o presidente Lula. Por quê? Pode ser um voo de galinha essa tentativa do presidente Lula de só fazer campanha em cima do tarifaço, em cima da briga com o presidente Trump. Na verdade, ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa arrumar a casa, ele precisa arrumar a economia para que o seu índice de popularidade possa subir. Sem isso, Nonato, fica muito difícil uma campanha eleitoral de Lula no ano que vem, sobretudo num segundo turno. Num primeiro turno, parece que a situação dele é ligeiramente confortável, porque há aí 1/3 de eleitores que o apoiam indistintamente. No entanto, no segundo turno, ele precisa conquistar o voto do eleitor de centro, do eleitor moderado. E aí o índice de aprovação dele, ele é importantíssimo. E esse índice de aprovação reflete muito a economia e não o discurso eleitoreiro.